Bom dia a todos, né? Vamos dar início, então, à defesa de qualificação do doutorado, né, do Fernando, junto ao programa de pós-graduação interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da UNILA, sobre o tema Sistema de Gerenciamento e Controle de uma Nanorede Monofásica operando como UPQC para atendimento de cargas de baixa potência. Desde já agradeço a disponibilidade e o tempo de todos os membros da banca e dos demais ouvintes aqui presentes. Fernando, fique à vontade para fazer essa apresentação, uma boa apresentação. Ok, obrigado, professor. Bom, primeiramente, queria agradecer a todos os professores presentes aí da banca, né? É uma honra ter vocês aqui para poder contribuir com essa pesquisa, com esse trabalho, tá? Então, como o professor Oswaldo já iniciou, né? Meu nome é Fernando Marcos de Oliveira e eu vou apresentar para vocês aí a minha proposta de tese, né? Que é um sistema de gerenciamento e controle de uma nanorede monofásica operando como PQC para atendimento dessas cargas de baixa potência, né? Bom, iniciando aqui, então, a apresentação, né? Aqui nós temos um sumário do que será discutido. Então, primeiro, falar um pouco sobre o problema a ser investigado, né? O porquê tratar sobre essas nanoredes, ou quem vem a ser essa nanorede, né? Como que é caracterizado uma rede desse tipo de energia. Falar um pouquinho sobre os objetivos da pesquisa, quais são as contribuições que a gente pretende trazer com esse trabalho, né? Como vai ser a estrutura dessa nanorede proposta, né, dessa UPQC. Vou trazer alguns resultados preliminares, tá? Ainda estou na fase de elaboração, montagem de resultados e estruturação. E também propor os resultados complementares para a tese e uma proposta depois de continuidade. Lá no final, né, trazer essa ideia, né, do que pode vir ser um resultado complementar e o que dá para ser continuidade aqui, ok? Bom, então, de modo geral, né, dentro dessa pesquisa, tem o objetivo de estudar e propor, implementar uma estrutura de gerenciamento e controle de uma nanorede, né, ou de uma rede, através de um conversor de potência, onde esse conversor ele é unificado, ele é um conversor que concentra todos os elementos de armazenamento, carga e fontes do sistema, tá? E ainda assim manter uma estratégia de condicionamento de qualidade de energia, ou seja, né, então dentro de um mesmo conversor eu ter todas essas interfaces e ter um sistema que faça essa compensação, vamos dizer assim, ou mantenha os níveis de qualidade de energia no ponto de acoplamento ali com a rede, né? Então, dentro desses objetivos específicos, do objetivo geral, tem os específicos aqui, né? Estudar e definir os modos de operação da nanorede, né? De acordo com alguns critérios, né? De presença ou ausência de rede, distribuição, existência ou não de sistema de armazenamento de energia, né? E a disponibilidade também de fontes de energias renováveis intermitentes. Estudar o comportamento do fluxo de potência através do conversor unificado, né, ver como é que a gente pode operar isso em diferentes modos de operação, trazendo despacho de energia, carregamento dos armazenadores, fotovoltaico, enfim, fazendo toda essa estruturação. Estudar e discutir por forma de aumentar a confiabilidade, né, interligação do sistema com a nanorede, para poder realizar despacho de energia ali. Estudar e discutir e propor formas de suavizar os problemas causados à rede da concessionária, né, relacionados às fontes intermitentes, no contexto de nanorede. Estudar e discutir e propor formas de aumentar a qualidade de energia quanto à tensão entregue às cargas, bem como a corrente que flui pelo sistema elétrico de distribuição. Então, os objetivos específicos mais ou menos foi um passo a passo de como foi estruturado e pensado a pesquisa, né, de como obter informações da pesquisa para poder desenvolver o trabalho. Então, só para trazer uma contextualização geral aqui, né, dessa nanorede, né, ou do que seria esse sistema. Então, primeiramente, a gente tem que falar sobre as redes elétricas de forma geral, né. Cada dia que passa, as nossas redes elas estão sendo propostas com novos conceitos, né, devido à grande inserção de sistemas de energias renováveis intermitentes, sistemas de armazenamento de energia,
e com isso a rede está se reestruturando, né? Eu tenho esses recursos energéticos distribuídos por todas as partes da rede elétrica. E deixa eu pegar um apontador aqui. E hoje a nossa topologia de rede ela é unidirecional, né? Convencional ela é unidirecional, então ela não permite ainda que a gente faça fluxo reverso de energia na rede elétrica. Então ela sai de grandes centros, grandes polos de geração e é transmitido para o consumo, né? O consumidor final lá na ponta. E aqui nesse meio do caminho a gente tem algumas fontes de geração distribuída, né? O futuro das redes, elas vão ser uma rede bem mais complexa, né? Vamos dizer assim, futuro e presente, né? Já temos algumas operações de micro-redes, vamos dizer assim, e onde eu tenho agora vários elementos para fazer uma interface com essa rede, né? Eu tenho, sei lá, carregamento de carros elétricos, tenho geração eólica, geração fotovoltaica, bateria, indústria, chegando também a parte forte com hidrogênio. Então, eu tenho várias interfaces que vão ter que se conversar dentro de uma rede convencional de distribuição, né? E que não é tão simples você fazer esse controle de rede, né? Mantendo esse fluxo bidirecional, vamos dizer assim, né? Tanto saindo da ponta da linha do consumidor para blocos geradores, como vice-versa aí, né? Então, nesse contexto, né, a gente começa a ter essa caracterização das micro-redes, né? Onde eu posso operar partes ou particionar esse sistema elétrico e eu consigo operar de modo autônomo, né? E algumas pesquisas atuais também estão trazendo um conceito de nanorede, né? O que seria esse conceito de nanorede? Na verdade, é uma micro-rede de menor capacidade ainda, onde eu posso operar uma carga pequena, né? Fazer uma estrutura de controle e um tratamento da energia ali de blocos particionados ainda menores, né? Do que numa estrutura de uma micro-rede, né? Só que quanto mais a gente vai adicionando elementos ou fazendo esse controle descentralizado em pequenos blocos, vai aumentando ainda mais a complexidade do sistema, né? O gerenciamento do fluxo de energia, que eu tenho que comunicar com outros elementos do sistema, vai aumentando muito essa complexidade, né? E outra coisa que vem acarretar também com essa gama de fontes renováveis, armazenamento solar, enfim, de equipamentos que estão sendo pendurados na rede elétrica, vem os problemas de qualidade de energia, né? As cargas não lineares estão presentes aí, basicamente tudo que a gente utiliza hoje é eletrônico, né? Ou tem alguma eletrônica embarcada. Esse dia eu estava fazendo até um exercício de tentar olhar o que tem em casa que não seja eletrônico, não encontra nada mais, né, do que era antigamente. Então hoje a gente tem as unidades de LED, computadores, televisores, tudo isso tem a eletrônica embarcada. Essa eletrônica tem uma fonte chaveada ali e ela ajuda, vamos dizer assim, a piorar, vamos dizer, a qualidade de energia elétrica, né? Então, não só isso, mas alguns exemplos. Além dos inversores também, fotovoltaico, os inversores de baterias, se não tiver dentro dos padrões corretos, eles também ajudam a perturbar ali o sistema ou ponto de acoplamento onde eles estão conectados na rede. Então, foi feita uma busca na literatura, né, para buscar as referências, né, em relação a essa rede. Então, alguns autores ali trouxeram o que poderia caracterizar uma nanorede, o que poderia ser estudado dentro de uma nanorede, uma rede um pouco menor, né? Então, trouxeram como sendo um futuro das micro-redes, né? Esse conceito de nanorede, blocos menores. Como que a gente faria o controle da nanorede? Como é que seria a operação dessa nanorede? Ou com comunicação entre outros blocos de energia ou não, né? Quais seriam os hardwares empregados, topologia de conversores, interconexão com a rede, né? E os algoritmos de controle, gerenciamento, EMS e tudo mais. Então, foram vários conceitos que estão sendo levantados, o pessoal está investigando. E aí, como contribuição dentro dessa gama de nanorede, a gente pensou em trazer uma proposta de uma estrutura de uma nanorede PQC monofásica, ou seja, uma nanorede que seja acoplado, ou seja concentrado, vamos dizer, em todas as portas de conversores nela, monofásico para atender uma carga de baixa potência, né? Tudo isso unificado.
que seja capaz de fazer a realização de transação de controle, de modo ilhado e conectado, né, sem a necessidade de um outro conversor adicional. Então, através do mesmo conversor, a gente faz essa interface conectado e ilhado. Né. Propor uma estratégia de controle capaz de fazer com que o sistema desempenhe funções de condicionamento ativo de potência. Então, além dele ter essa interface para fazer o controle dos elementos que compõem essa nanorede, o despacho de controle de potência, também vai ter essa parte de compensação de reativos no modo conectado, né? E prevendo aí, vamos dizer assim, ou melhorando a energia, ou os índices de harmônicos ali no ponto de acoplamento comum, para tentar evitar uma possível distorção da rede elétrica naquele ponto, né? Que é o maior causador dessas distorções. Essa corrente drenada, ela interage com a impedância ali do PAC, né? E distorce a tensão naquele ponto de acoplamento. Então, a ideia é trazer também essa estratégia dentro da nanorede. E validação das estratégias e modelos dessa estratégia, né, via modelos computacionais flexíveis, né, que a gente possa fazer uma alteração de parâmetros, testar novas estruturas, tanto de geração e armazenamento de energia e controle. Bom, então, para a gente pensar um pouco mais aí o que seria a nanorede, né? Então tem a estrutura de microredes convencionais hoje, que a gente trata na literatura, ela traz fontes renováveis, não renováveis, armazenamento de energia, né? Interface com a rede ou não, né? Se for só uma rede ilhada, cargas prioritárias, enfim, né? Tudo isso concentrado aí num gerenciador de energia. Então, o que poderia caracterizar também uma nanorede? Nada mais é do que a estrutura de uma microrede com uma capacidade um pouco menor, né? E para a gente poder definir de fato o que seria, eu tenho que ter pelo menos produção de energia local, né? Senão eu não consigo operar essa nanorede. Eu tenho que ter pelo menos uma carga, ponto de conexão bidirecional, para que eu possa fazer esse fluxo reverso de energia, um elemento armazenador de energia, para que eu possa ter a confiabilidade ali da energia no momento em que eu estou operando de modo ilhado, por exemplo, e um controlador de energia MS que faça a gestão dessa nanorede. Tá? Então, segundo o Burmester aqui, né, ele diz que uma nanorede ela pode ser definida como um sistema de distribuição de energia por uma simples casodificação com capacidade de se conectar ou desconectar de sistema de energia elétrica através de um ponto de conexão comum. Então, basicamente, é a mesma estrutura de uma microrede, só que bem de menor capacidade, vamos dizer assim. E algumas pessoas na literatura trazem até um nível de potência, né, que eles caracterizam. Com a nanorede, ela pode ser caracterizada até 40 kW de potência, enquanto uma microrede chega a alguns kilowatts, né. Então, uma pequena parcela de uma microrede maior, eu posso tratar isso aqui de forma separada, como sendo uma nanorede. Bom, então, para desenvolvimento dessa nanorede, né, que a gente propôs aqui, o PQC, foi proposto aqui, então, um conversor unificado, né, onde eu tenha todas as portas, uma porta que faça interface com a rede, com o módulo fotovoltaico, que é um conversor Bush, né, unidirecional, 2 módulos trazendo a operação de um banco de supercapacitor, ou um supercapacitor e baterias, através de um buck-boost bidirecional, né. Aqui se faz presente o supercapacitor para ele fazer a compensação de dinâmicas rápidas no sistema, durante uma entrada de carga, por exemplo, e eu não degradar tanto a bateria, né. A bateria, ela tem um processo de descarga e carga um pouco mais lento, e o capacitor eu consigo ter uma velocidade muito mais rápida de entrega de potência. Então, por isso, trouxemos aqui o supercapacitor também nesse arranjo. Tá? O inversor full bridge aqui, fazendo a interface com a rede elétrica através de um filtro LC aqui, que será responsável aqui por processar a energia com a carga e a rede, e também fazer a compensação de reativos aqui, operando como um filtro ativo. Para validar, então, essa estrutura, foi colocado sob teste aqui uma carga não linear, através de um retificador em ponte completo aqui, uma carga LC, para ter as harmônicas ali presentes e eu poder validar a estratégia de controle. Esse aqui é
é uma estrutura que foi apresentada num artigo nosso, na Energies, tá? Então, ele foi um resultado preliminar, e na verdade, essa imagem anterior e essa daqui são bem similares. Aqui só foi apresentado de uma outra forma, todos os pontos de medições e tudo mais, e é o que está, acho que no trabalho escrito, né? Então, dentro desse meio termo, a gente foi evoluindo e eu continuei escrevendo e redesenhando aqui os esquemas, tá? Mas é a mesma coisa, só que ali, aqui só está sendo apresentada a porta fotovoltaica com o boost e a bateria com o buck boost, e aqui está faltando o supercapacitor também ser integrado. Ok? Tá, falar um pouquinho sobre os controles, né? Primeiramente, falar sobre o controle fotovoltaico. Bom, existem diversas maneiras de a gente fazer um controle fotovoltaico ali, nesses modos de operação, dentro desse contexto de nanorede, ou qualquer uma outra, na verdade, né? Modelos conectados, por exemplo, na rede elétrica, a gente usa os famosos MPPT, né? Algoritmos de Maximum Power Point Tracking, né? Que é os algoritmos de rastreamento ponto de máxima potência, que existem diversos aí na literatura, tá? Então, temos os MPPT tradicionais, tá? Aqui está escrito MPPT PO aqui em cima, mas na verdade era para ter um tradicional aqui, que são os algoritmos. O PO é um algoritmo tradicional que tem uma boa rastreabilidade, né? Só que ele gera a seleção do sistema, ele não converge também sobre condições de sombreamento parcial. E também tem os algoritmos MPPT bioinspirados, né? Que são os algoritmos também chamados de algoritmos inteligentes, algoritmos com maior esforço computacional, porém eles convergem sobre sombreamento parcial, né, sistemas sombreados. Então, se a gente for fazer uma busca na literatura, existem diversas técnicas que podem ser empregadas, tá? Shuffled Leapfrog é uma delas, o Firefly, Ant, GWO, algoritmo genético, Particle Swarm Optimization, Medasability, todos esses algoritmos são algoritmos inteligentes, né, que podem ser utilizados aí também no trabalho, que já foi testado por nós aqui. A gente tem uma publicação relacionada a uma publicação de um livro, né, que foi organizado por mim, professor Oswaldo e professor Jorge, que trata todos esses algoritmos aí de forma independente, o funcionamento e avaliação de rastreabilidade, e vamos trazer um deles para o trabalho, tá? Podemos usar qualquer um deles, né, para poder fazer essa condição de sombreamento parcial. Dentro do contexto de nanoredes, né, esses algoritmos, depende do tamanho da string fotovoltaica, né, eu posso ter um algoritmo com menor poder computacional, porque a chance de sombreamento parcial é muito menor que eu tenho, né. Quando eu tenho umas strings mais longas, eu posso ter esse problema um pouco mais acentuado, e aí sim eu tenho a necessidade de ter um algoritmo de boa rastreabilidade que possa contornar esse problema de sombreamento. Ok. Então, esse aqui está um ponto ainda aberto da utilização de qual algoritmo ser empregado ali no sistema. Aqui eu vou trazer um pouco, então, das estratégias de controle, né, que formam o sistema geral. Então, para a gente poder operar essa nanorede, eu preciso ter uma malha de controle que tanto opere quando ele está conectado à rede elétrica, toda aquela estrutura. Aqui, vou voltar um pouquinho aqui, essa estrutura aqui, quando eu estou conectado com a rede, no ponto aqui, tá? E também quando eu estou ilhado, com essa chave assim, uma linha aberta, né? Então, para os modos de controle on-grid, né, eu preciso ter um sistema PLL. Aqui foi implementado um sistema PLL chamado de PPLL, que ele vai dar uma referência do ângulo de fase da rede, né? Então, eu preciso ter essa referência. Como eu vou fazer injeção ou absorção de energia da rede elétrica, quando eu estou no modo conectado, eu preciso ter essa informação, senão eu vou piorar a qualidade de energia ali naquele ponto, né? Eu vou distorcer toda a rede, eu posso drenar ou injetar reativos, enfim. Eu preciso ter esse controle de fase de forma adequada para que eu possa operar ali. Então, aqui está o PLL implementado, né? Ele que quase no ciclo da rede ali, basicamente, ele já fez o atracamento. Então, tem a tensão em azul, que é a tensão da rede, e a vermelha, que é a referência do meu PLL.
Então, aqui, basicamente, em um pouco mais de 10 milissegundos ali, ele já fez o atracamento com o sistema, né? Então, basicamente, eu tenho aqui como eu estou num sistema monofásico, né, só para contextualizar, eu preciso gerar uma tensão fictícia aqui, né, para que eu possa obter o PLL através da transformada alfa-beta, né. Então, eu pego a tensão de fase da rede, né, faço a leitura da tensão de fase, faço uma defasagem de 90 graus, aí eu consigo o meu V alfa e V beta defasado de 90 graus aqui da rede elétrica, e consigo calcular potência instantânea aqui e fazer o controle do PLL através desse PI. Né? Então, eu preciso desse artifício. Quando eu estou no sistema trifásico, eu não preciso fazer isso, né? Eu pego a transformada, eu pego o sistema ABC e vou para a transformada para alfa-beta de forma direta, né? A transformada de Clark, ok? Bom, outra malha também que tem que ser empregada aqui é a malha de obtenção das correntes de compensação, né? A corrente que será injetada na rede elétrica. Então, para isso foi utilizado um sistema SRF, né? Synchronous Reference Frame, para obtenção das correntes harmônicas e compensação dessas correntes ali. Então, como que é feito aqui a estratégia é bem parecida, então a gente mede ali a corrente da carga, né? Faço uma defasagem, obtenho a corrente alfa e beta, né? Faço a transformada para DQ. No mundo DQ eu tenho aqui separado as parcelas contínuas aqui, né? E aqui eu consigo, se eu tiver alguma oscilação presente nessa parcela contínua DQ, desculpa, ela representa harmônico, né? E eu tenho alguma variação diferente da senoidal aqui na corrente de carga. Então, como que eu faço? Eu pego essa parcela ID, passo por um filtro passa-baixas, né? E subtraio depois da própria parcela ID ali a saída desse filtro. Então, o que eu vou obter aqui na ponta? Apenas as componentes harmônicas do sistema. Então, daí eu volto na transformada Clark Park aqui e obtenho minha corrente de referência lá da rede, né, que eu tenho que fazer a compensação. Com isso, eu consigo compensar os harmônicos presentes ali no ponto de acoplamento, ok? Eu preciso também aqui da referência do PLL para que eu mantenha esse sincronismo aqui com a rede. Tá? Aqui também eu tenho a malha de controle de tensão e corrente da nanorede aqui, então eu preciso controlar a tensão durante o modo conectado, eu preciso controlar a tensão no barramento CC, né, e a corrente injetada ali no ponto de acoplamento, né, no PAC. Então, eu tenho esse controle de corrente através de um PI aqui, de tensão, que vai me dar uma referência de corrente. Essa referência de corrente, ela vai ser subtraída da corrente que eu tenho disponível de fotovoltaico, né? E essa corrente vai compor, essa corrente ICC aqui, vai compor aqui do bloco SRF aqui, a corrente de compensação que eu devo injetar na rede, né? Então, eu vou ter a corrente de referência aqui, vou passar pelo conversor, pelo PI de corrente, fazer a realimentação e manter a corrente no PAC de forma adequada aqui. Tá. Então, trazendo aqui os modos de operação, né, que pode trazer essa nanorede PQC, alguns deles, né, que eu consegui implementar até agora e estou sob testes e validação, são dentro do modo on-grid e off-grid, né, foi implementada uma lógica de controle de potência, onde vai ser entregue potência do sistema de armazenamento, fotovoltaico e supercapacitor à rede elétrica, controle de potência e recuperação da tensão do supercapacitor, né, que é uma outra estratégia, lógica de controle de tensão controlada nos armazenadores, então eu só mantenho o controle de tensão no momento de carga da bateria e supercapacitor, e malha de controle de corrente de compensação no PQC, né, então eu só vou manter a compensação de harmônicos ali na nanorede conectada. Depois o modo off-grid, né, a lógica de controle é um inversor formador de rede, né, então eu preciso operar como um VSI ali, né, para que o inversor só mantenha uma tensão de referência no modo desconectado.
Então, para a primeira lógica ali, lógica de controle de potência, então, basicamente, eu vou informar qual que é a potência que eu desejo injetar na rede, ou drenar da rede, para os dois elementos dos armazenadores na linha. Então, esse P asterisco aqui, eu dou uma referência de potência para a minha malha de controle, né? Calculo a potência da bateria e do supercapacitor, e aí eu consigo tanto injetar quanto drenar energia da rede, através, dependendo do sinal da minha potência aqui. Essa informação, eu passo por um filtro passa-baixas aqui, né, para que eu possa obter as parcelas de mais alta frequência sendo drenadas pelo supercapacitor e de baixas frequências aqui sendo drenadas pela bateria, tá? Então, isso é importante destacar, porque o supercapacitor aqui é para atender essas dinâmicas rápidas aqui. Essa é a ideia dele estar aqui nessa estratégia. Outra lógica de controle é a potência e recuperação do VSC, que foi dita ali atrás. Então, também eu tenho essa referência de potência, né? Essa referência de potência eu vou calcular através aqui, eu vou informar ela aqui e subtrair da potência do supercapacitor, subtrair da potência da bateria e obter uma referência geral aqui, tanto para a malha de controle de corrente da bateria, quanto do supercapacitor aqui, né? E nesse mesmo contexto, eu mantenho uma estratégia de controle de tensão sobre o supercapacitor, para que eu possa restaurar a tensão dele no momento que eu tiver descarregado, ou ele estiver fora dos seus limites de tensão nominais, eu poder restaurar ele. Então, eu mantenho esse controle de tensão sobre o supercapacitor. Como ele é para entrar numa dinâmica rápida de fazer a descarga, e depois ele tem que retornar e ficar pronto para uso novamente, né? A outra estratégia é mantendo só o controle de tensão, né, pensando que eu não tenho demanda, né, nos elementos aqui, eu estou só apenas fazendo a carga da bateria e supercapacitor, então eu mantenho a tensão na bateria e no supercapacitor, controlando elas aqui. Aqui está, dentro de todas essas estratégias, eu posso trazer a injeção de corrente fotovoltaica, né, de potência fotovoltaica, através do MPPT aqui. Então, também passo por um PI, dou uma referência de corrente para o meu sistema, onde eu injeto uma corrente no barramento CC, e o inversor dá conta de despachar essa energia para a rede elétrica. Já no modo off-grid, né, eu mudo a estratégia de controle. Agora, quem toma conta do barramento CC não é mais o inversor, né? Nesse caso, quem vai tomar conta do barramento CC é a bateria. Então, a bateria vai assumir... A bateria não, o sistema de armazenamento, como todo, vai assumir o controle do barramento CC. Então, porque o inversor vai ter que assumir agora a tensão da rede, né? Ele vai ser o formador de rede, então ele vai agora manter a tensão senoidal presente na rede. Então, eu vou dar uma referência de tensão senoidal aqui, VA, para que o meu controle de tensão aqui mantenha essa tensão operando, e aqui a bateria mantém a tensão no barramento CC. Então, a estratégia é basicamente a mesma, né? Também que entrou a malha fotovoltaica, que essa referente de corrente também serve para a malha fotovoltaica. Eu subtraio aqui as altas parcelas a parcela de alta frequência da minha referência aqui para o supercapacitor, né, e mantenho as outras duas com as parcelas de baixa frequência. Bom, a nanorede até agora está sendo implementada no MATLAB Simulink, então eu não consegui trazer a imagem do todo, ficou muito grande, espalhado dentro da minha tela, então eu não consegui trazer um arranjo fiel de todas as partes. Eu vou fazer esse desenho ainda para final, mas eu vou ter que montar toda essa estrutura. Então, basicamente, usei o bloquinho bateria lá do Simulink, né? Então, aqui eu já tenho a bateria e supercapacitor, o modelo pronto dentro do Simulink, e fiz a implementação dos conversores, né? Do buck-boost bidirecional, aqui dentro desse subsistema, o boost unidirecional para o fotovoltaico, e o inversor full bridge aqui para processamento de energia,
E aqui é a porta de acoplamento com a rede. Então, o inversor está conectado aqui nessa ponta, eu tenho a rede elétrica aqui, e a carga através dessa retificador em ponte completa. Aqui estão alguns parâmetros, né, que foram utilizados durante o artigo e também aqui na proposta. Alguns já foram alterados, tá, para que eu pudesse dar continuidade aqui no trabalho, na pesquisa, no ajuste das malhas de controle e também obtenção dos resultados, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns resultados preliminares que foram obtidos durante essa implementação. Então, no primeiro aqui, eu vou apresentar um resultado com o sistema on-grid conectado, onde eu tenho o controle, eu tenho a rede elétrica presente, né? Então, eu tenho o VS aqui, que é a rede elétrica, eu tenho o IS, que é a corrente na rede, ILA, que é a corrente na carga, ICA, que é a corrente de compensação, e ICA, que é a corrente referente de compensação, e VCC é a tensão do barramento CC. Então, a gente pode observar aqui que durante os 0,2 segundos aqui de simulação, eu estava apenas com o controle do barramento CC sendo realizado pelo inversor, né? Então, ele vai até 0,2 apenas o controle, então tem essa dinâmica inicial, aqui eu só estou drenando essa pequena corrente, e essa aqui é para manter o barramento CC estável. Em 0,2 eu tenho uma entrada de carga aqui, aí sim eu tenho a corrente da rede, né? A corrente de carga começa a ser drenada, ela tem esse comportamento amarelo aqui, devido à não linearidade, que é um retificador com uma carga LC ali, e aqui em vermelho e verde eu tenho a corrente de compensação e a corrente que está sendo injetada na rede. Então podemos observar que apenas as parcelas harmônicas aqui, ó, foram compensadas, né? Então, se a gente olhar lá na rede, lá em cima, eu posso ver que a corrente continua sendo mantida em fase com a tensão, né? Então, isso indica que eu estou compensando ali os reativos e estou também eliminando os harmônicos, porque sem o filtro ativo, né, a corrente que seria drenada da rede seria idêntica a essa amarela aqui. Como eu estou com agora compensação de reativos aqui, operando como filtro ativo paralelo, então eu tenho agora uma atenuação das harmônicas e a corrente fica senoidal no ponto de acoplamento ali, tá? Tem um afundamento aqui do barramento CC e logo ele já é restaurado aqui também. Aqui eu tenho a representação da taxa de distorção harmônica, né, que estava sendo gerada ali naquele ponto. Então, a priori, aquela carga ela tinha 33,98% de taxa de distorção harmônica total da corrente, e após a compensação ali, ela passou a ser a 3,7% de distorção, a corrente que está presente lá na rede, tá, pessoal? Já está sendo drenada, o IS. Aqui está um outro cenário, né, de teste, que eu estou com controle do barramento, controle de bateria, supercapacitor, injeção e compensação de reativos, então um monte de informação aqui. Então, no início aqui eu só estou com o controle do barramento CC, tá, ainda estou no modo conectado, até nesse tempo de 0,1. Aqui eu entro com uma injeção fotovoltaica, né? Observe que nesse momento, quando eu estou inserindo energia fotovoltaica, há um aumento do barramento CC, e a corrente entra em contrafase com a rede, né? Quando eu estou em contrafase com a rede, isso aqui está indicando que eu estou injetando a energia fotovoltaica no sistema elétrico, tá? Em 0,2 aqui, eu entro com a bateria, então a bateria também começa, aqui eu vou carregar a bateria, tá? Esqueci de informar isso, e carregar o supercapacitor. Então, nesse momento de 0,2, a bateria entra drenando a energia da rede, então há uma diminuição da amplitude da corrente injetada, e no momento do supercapacitor aqui também, né? Começo daí, eu passo de ser um fornecedor de energia para a rede, né? Porque toda a energia fotovoltaica, ela também está sendo drenada e compensada na bateria supercapacitor, e eu passo a drenar mais energia da rede, né, do que fornecer. Então, ela volta a ficar em fase, e no ponto de 0,4 segundos, eu entro com a carga novamente, a carga não linear, né, então eu dreno também a corrente ainda maior da rede elétrica, porém, eu consigo manter ela senoidal ali, dentro das taxas de distorções adequadas. Uma coisa que eu percebi, né, eu preciso melhorar um pouco, acho que esse comportamento do barramento CC, ele teve uma oscilação grande aqui, né, então essa malha aqui, eu acho que tem que ajustar um pouco melhor desse controle.
Aqui é um outro modo, né, onde eu tenho controle de potência e recuperação do supercapacitor. Então, aqui no momento de 0,1 segundo, aqui eu tenho a injeção de fotovoltaico, então eu estou fornecendo energia para a rede. Tá? Em 0,2 segundos, eu entro com essa recuperação, consumindo da bateria e supercapacitor 1 kW da rede, né, drenando para dentro do sistema, dou uma referência de 1 kW, começo a drenar essa energia e também recuperar o supercapacitor, ou seja, restaurar a tensão do supercapacitor que estava fora da sua nominal. Então, aqui nesse ponto, há um salto aqui de corrente, né? Então, isso aqui também é uma coisa que eu tenho que investigar, porque que ocorreu essa dinâmica muito alta aqui de corrente nesse momento. Então, eu extrapolei bastante aqui os valores, mas deu para validar a estratégia, né, vamos dizer assim, porque mesmo tendo essa dinâmica, depois o sistema se acomodou e a tensão do supercapacitor começa a ser recuperada para nominal, que é 96 volts, tá? Então ela tem uma dinâmica aqui de recuperação lenta. Tá? E o barramento também ele volta a ser restaurar aqui no final. Okay? Em 0,4 eu mudo aqui, né, a estratégia. Em vez de eu drenar a energia da rede, eu vou injetar através do supercapacitor de bateria, eu vou injetar 1 kW e passo a entregar energia aqui. Então, para ver o comportamento da mudança de fase aqui da corrente injetada. Já no controle do potência, apenas eu dou essa referência para a potência da rede. Então, nesse momento, eu vou até 0,3 segundos foi consumida uma energia. Então, a corrente está em fase. E a partir de 0,3 segundos, eu estou injetando 1 kW através da bateria supercapacitor na rede, fazendo ali aquela inversão de fase. Tá? Então, tanto a corrente de compensação, a referência quanto a corrente de compensação estão controladas, vamos dizer aqui. Né? Há uma maior oscilação aqui quando eu estou injetando na rede, mas mesmo assim eu consigo manter essa senoidal ali. Aqui eu trago um resultado off-grid, né, que eu comecei a explorar mais agora, que aqui traz apenas a parte de a tensão da bateria, tensão do supercapacitor, corrente da bateria, corrente do supercapacitor e tensão do barramento CC, né, uma entrada e saída de carga de 10 amperes aqui. Então foi um resultado preliminar também, comecei a avaliar. Então nesse instante aqui de 1,15 segundos, né, tem uma entrada de carga de 10 amperes, a gente pode observar que o supercapacitor tem uma dinâmica rápida, que ele atende essa carga rápido, né, e já volta para uma corrente zero, enquanto isso a bateria vai subindo de forma gradual, tá, aqui no sistema. A mesma coisa acontece ali no 10 amperes de novo em 0,3 segundos, há uma nova entrada de carga de 10 amperes, então há um novo ressalto ali, então o supercapacitor faz essa dinâmica rápida e a bateria vem com essa dinâmica um pouco mais lenta. Em 0,45 eu tenho uma saída de 10 amperes de carga aqui do barramento, e aí o supercapacitor de novo assume essa dinâmica mais rápida aqui e a bateria de forma mais lenta vem acompanhando. Tá? Bom, aqui faltou ainda trazer a parte da formação de rede, mas já está tudo pronto ali, preciso só apresentar isso mais à frente. Bom, durante a nossa pesquisa e desenvolvimento, a gente teve uma publicação, né, relacionada à tese, que é esse artigo da Energy aí, o Power Management and Power Quality System, applied em single phase, né, nanogrid, que foi em 2022 que a gente publicou. E também teve um trabalho correlato, né, não foi basicamente da tese, mas foi a organização de um livro, né, comentei com vocês, que são um livro que trata as técnicas de raciamento e implementação de sistema de máxima potência. Tá? Bom, aqui, só para finalizar, aqui então alguns resultados complementares ainda que eu preciso obter, avaliar o comportamento do fluxo de potência através do conversor unificado durante diferentes modos de operação no rede, então explorar ainda um pouco mais essas transições de controle, estudar o comportamento do fluxo de potência através da dinâmica de cargas distintas, né, mudar as cargas ali, eu estou com uma carga RL, talvez testar uma carga RC, e ver como que se dá esse comportamento da dinâmica,
mudar o bloco de carga também, a quantidade que eu entro e saio da nanorede, e ver se eu consigo manter todos os parâmetros de qualidade, ali, analisar todos esses parâmetros de qualidade também. Diferentes cenários, considerando um modelo otimizado de bateria, supercapacitor e fotovoltaico, também é um que eu posso obter ainda durante a realização do trabalho. Avaliar a operação da nanorede PQC de modo isolado, em diferentes regimes de carga, geração fotovoltaica e armazenamento. Então, ter uma estrutura de um controle um pouco mais macro, onde eu possa definir essas referências de potência e tudo mais de uma forma um pouco mais estruturada, e propor essa estrutura de RMS robusta para validação da nanorede, né? Ainda não fiz essa RMS de forma geral. Poderia ser essas informações seriam, portanto, resultados complementares ou também propósito de continuidade aí, em alguns casos. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e fico aberto aí para a edição. Não sei se eu estourei meu tempo.